Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? De Gênesis a Apocalipse em forma cronológica. E hoje a gente vai pegar algumas partes de Segunda Reis, de Jeremias, de Crônicas, né? Vai ser algumas... Deixa eu ver se tem Ezequiel também. Ezequiel não tem, aparentemente aqui. É isso mesmo, só Segunda Reis, Jeremias e Crônicas. A gente vai pegar que tá tudo relatado nesse período aqui, tá tudo relatado na mesma época, né? Mesmo período de acontecimento. Então a gente vai desfrutar um pouquinho disso hoje. Amém? Já deixa aí seu papel, sua caneta, tudo preparadinho aí para que você possa desfrutar desse tempo, para que o Senhor, falando ao seu coração, você já esteja pronto, anotado. Valorize muito esse tempo, valorize a palavra, valorize cada vez mais o tempo com o Senhor e seja intencional nisso, em querer o tempo com Deus, né? Seja intencional nessa verdade. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa leitura, vamos desfrutar desse momento que o Senhor deixou para nós. Bem, vamos orar para que a gente possa começar esse tempo. Talvez, não sei, eu acho que vai dar um vídeo no tamanho razoável, mas talvez fique um pouquinho mais curto, por conta que amanhã a gente já vai entrar nas Lamentações de Jeremias, né? No livro de Lamentações. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse tempo. Continue falando no nosso coração, queimando em nós o desejo ardente por Tua palavra. Pai, que possamos desfrutar dessa verdade que está escrita, que está relatada, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Que possamos cada vez mais ir mais longe em Ti e cada vez mais conhecer mais o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, todos os dias, a cada momento, a cada segundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então a gente vai começar em 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo 2. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram, e ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Desculpa, gente. Executaram os filhos de Zedequia na sua frente, furaram os seus olhos e o prenderam com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que o acompanhava, Nebuzaradã, derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia, e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias da aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. Jeremias, agora capítulo 52, a partir do versículo 5 até o versículo 19.
A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Então, a gente vai ver durante esses 4 livros aqui, esse mesmo período, né? Esse mesmo relato, mas com alguns detalhes a mais, outros a menos, tá bom? Ao chegar, versículo 6, ao chegar no 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade, à noite na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros. Embora os babilônios estivessem cercando a cidade, foram para Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou os seus nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias, prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra, para trabalharem nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze e os estranhos móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias da aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para ofertas derramadas. Tudo que era feito de ouro puro ou de prata. 2 Crônicas, capítulo 36, a parte B do versículo 17 até o versículo 21. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Agora a gente vai em Jeremias, capítulo 39, versículo 2 até o versículo 10. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido, enquanto todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer e de Sangar e Nebu-Serzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, e foram para Arabá.
Mas os exércitos babilônios os perseguiram e alcançaram Zedequias na planície de Jericó. Eles os capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Então a gente viu aqui o mesmo período, né, o mesmo acontecimento. 2 Reis, capítulo 25, versículo 16 agora até o 21. As duas colunas, o tanque de suporte que Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,30 m e 5 centímetros de altura, e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias e o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta, dos quais ainda estavam na cidade. Ele levou os oficiais responsáveis pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder responsável pelo alistamento militar do país, e 70 homens do povo. O comandante, Nebuzaradã, levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Jeremias, capítulo 52, a partir do versículo 20. Isso, a partir do versículo 20. O bronze tirado das 2 colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, era mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna com suas romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados e o número total de romãs acima das peças entrelaçadas ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas, dos quais ainda estavam na cidade. Tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 70 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim, Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número que Nebuzaradã levou para o exílio, no 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Jeremias, capítulo 39 agora, a partir do versículo 11, tá ok? Até o finalzinho, até o versículo 18. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial Nebuzaradã, um dos chefes dos oficiais,
Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio de seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 40. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre a cidade de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias, em Mispa, Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete e filho de Efaí, Netofate e Jazanias, filho de Maacatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: não temam, sujeitem-se aos babilônios e estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispa para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita de uvas para o vinho, das frutas e das oliveiras para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam na cidade que vocês ocuparam. Segunda Reis, esse mesmo trechinho do versículo 7 até o versículo 10, também está em 2 Reis, capítulo 25, 22 até o 24. Diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatias, Tanumete e Jazanias, filho de Macatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa.
Gedalias fez um juramento a esses líderes e aos seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios, estabeleçam nessa terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Agora, continuando, Jeremias, capítulo 40, a partir do versículo 11. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados e vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispa e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você não sabe que Baalins, rei dos amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então, Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso, porque deveria ele fazer o que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessas. O que está dizendo sobre Ismael não é verdade. Agora a gente vai para 2 Reis 25, só o versículo 25. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elissama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Agora Jeremias, capítulo 41, que é esse mesmo período, tá? No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, que era do sangue real e tinha sido dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte, ao assassinato de Gedalias, antes de alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado as suas roupas e feito cortes no corpo, vieram a Siquém de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Natanias, saiu de Mispa para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa, para defender-se de Bazã, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispa, inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiro e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon, quando
quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e o comandante do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispa se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. 2 Reis, capítulo 25, somente o versículo 26 agora. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. Agora voltando para Jeremias, capítulo 41, versículo 16. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispa, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. E eles o prosseguiram parando em Jeruti-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios, estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Jeremias, capítulo 42. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximou-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós e em favor de todos os remanescentes, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restaram poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhe direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar as petições de vocês. Se vocês perceberem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei da mão dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também lhes permitirá a retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, e a fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome, pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também minha ira será derramada sobre vocês. Quando forem para o Egito, vocês serão objetos de maldição e de pavor, e de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar.
Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes diz: não vão para o Egito. Estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor em nosso favor e em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar e nós faremos. Eu lhe disse hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome, pela peste, no lugar que vocês desejam residir. Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem e nos levem para o exílio da Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor, de que permanecem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todos os remanescentes de Judá, que tinham voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias, eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: peguem algumas pedras grandes e, à vista de todos os homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes assim: diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, e o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses, como um pastor tira os piolhos do seu manto. Assim ele tirará os piolhos do Egito, sairá em paz, e ele despedaçará as colunas do templo Sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Gente, a gente vai continuar aqui, tá? O vídeo, na verdade, eu achei que ia ficar pequeno, mas vai ficar grande, né, na verdade, mas a gente precisa encerrar agora, só falta Jeremias capítulo 44, ok? Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda essa desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando o incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia lhes enviarei meus servos, os profetas que disseram: não façam essas abominações detestáveis. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção, não se converteram à sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína de desolação que hoje são. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: porque trazem uma desgraça tão grande sobre si, mesmo eliminando de Judá os homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum?
Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruíram a si mesmos e se tornaram objeto de desprezo, afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês, as suas mulheres de Judá, da terra de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, com a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre os remanescentes de Judá, que foi morar no Egito, escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nosso rei e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e queimávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens quanto as mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor? Não se lembram ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis, seus líderes e o povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada. Tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram às suas palavras, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram, quando disseram: certamente cumpriremos o voto que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebida à Rainha dos Céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada, pela fome, até que sejam destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todos os remanescentes de Judá, que veio residir no Egito, saberá que é a palavra do Senhor que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês,
que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhe desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor, entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, que desejam tirar-lhes a vida. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que deseja tirar a vida dele. Amém? E a gente vai parar por aqui, né? E amanhã a gente continua em Lamentações. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E até amanhã.